Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br e Wannabe Nerd. Estamos aqui, terceiro dia do Festival de Sundance 2020. Dessa vez, finalmente, 4 filmes no mesmo dia. Então chegamos a 9 no total do festival, média de 3 por dia. Vai aumentar um pouquinho até o final, para a gente conseguir fazer mais de 30, pelo menos igualar aos 36 do ano passado. Esse terceiro dia foi o dia dos filmes, digamos, divisivos de temas controversos, né? Primeiro dia, vi 2 filmes que tratavam de emancipação feminina. O segundo dia foi o dia que foram vários filmes bizarros. E o terceiro dia, que foi, apesar de ter tido um filme bizarro na meia-noite, foram 3 temas assim que não causam polêmica nenhuma. O primeiro, Cuba. O segundo, imigração. E o terceiro, aborto. E o quarto filme, que foi o filme que eu vi na meia-noite, foi um filme mais bizarro, mas a gente vai falar dele no vídeo próprio, né? O primeiro filme do dia, então, foi um documentário de produção austríaca, na verdade, chamado Epicentro, né? E é um documentário sobre a situação em Cuba, né? O diretor, que eu também não vou tentar pronunciar aqui o nome dele em alemão, ele vai para Cuba, olha só, né? Ele vai para Cuba, passa um tempo no país conversando com a população normal, né, seguindo alguns personagens da vida comum, cidadãos comuns de Cuba, entre eles algumas crianças, né, que se destaca a Leonelis, né, depois tem uma mãe solteira e alguns trabalhadores, né, que ele segue, músicos, trabalhadores de rua. E o filme é realmente muito impactante, porque ele mostra uma Cuba que a gente não costuma ver nos filmes, né? Não que os filmes cubanos não mostrem a pobreza de Cuba, porque eles mostram, né? Mas eu acho que ele vai na raiz do que é a alma ali do povo cubano, né? Entendendo a transformação que está acontecendo naquela sociedade, o que significou a Revolução Cubana e como, na verdade, aquelas pessoas veem a sua relação com os Estados Unidos, né? E isso é realmente bastante impactante, principalmente pelo nível de conhecimento que as pessoas têm do que está se passando fora de Cuba, que geralmente é algo que a gente não imagina, né? Que se pensa em Cuba geralmente como um país muito fechado e que as pessoas não têm, como se fosse a Coreia do Norte, né? Esse assim, é o pensamento de senso comum. E as coisas não são exatamente assim. A Leonelis, principalmente, é uma menina muito impressionante. E tem algumas coisas que ela fala assim que ela tem 10 anos, 11 anos de idade, né? E tem algumas coisas que ela fala assim que resumem problemas políticos e sociológicos em uma frase com uma precisão que muita gente com acesso à informação nos países do Ocidente não conseguiria fazer. Isso é muito impressionante, né? Muito impressionante mesmo. E o filme, ele mostra muito o contraste, né, entre a vida dos cubanos e a vida dos turistas, né, como os cubanos veem os turistas que vão para lá, né, como os cubanos acham que os turistas os veem, né, o tipo de coisa que os turistas fazem em Havana e como estabelece essa relação com a população local. E tudo isso com uma linguagem visual muito bonita, né? O filme é bastante poético, o diretor soube realmente como usar vários recursos metalinguísticos visuais, né, de usar personagens assistindo filmes, né, filmes do Charles Chaplin, por exemplo, né, realizando o sonho da Leonelis de estudar para ser atriz, né, colocando uma atriz para contracenar com ela, mostrando para eles alguns vídeos, algumas coisas sobre a guerra entre os Estados Unidos e Espanha em 1898, que levou à independência de Cuba, né, quando a Espanha perdeu Cuba e as Filipinas para os Estados Unidos. Né, então, e faz um jogo muito bonito de imagens e sons, principalmente com a ressaca, né, com a batida das ondas no mar ali em Cuba, que deixa toda a experiência muito marcante. Eu acho que Epicentro é um documentário que vai fazer um barulhinho ao longo do ano, né, porque ele tem todos os ingredientes, né, para agradar a cena das premiações e do público que gosta de documentário pelo mundo, especialmente documentário político-poético. Epicentro, então, fica com 5 estrelas de 5. Realmente o documentário é muito bom.